Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas 3 versículos, do 1 ao 3. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 8, versículo de número 1 a 3. Os que encontraram, gentilmente, nos acompanhem. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Diga amém. Como já foi orado por nós, não precisamos mais orar. Contudo, resta pedir que você redobre a sua atenção. Evite conversar para absorver o máximo da palavra que será ministrada. Na época de Jesus, ser diagnosticado com essa doença chamada lepra era imediatamente receber uma espécie de atestado de óbito. Tanto é que todas as pessoas que assim eram diagnosticadas pelos sacerdotes com esse tipo de enfermidade, você vai ver isso com mais clareza no livro de Levítico, a partir do capítulo de número 13. Pode ler todo o capítulo e vai te dar esse retrato com mais limpidez. E todos os que eram diagnosticados, portanto, com essa enfermidade, eles eram, além de receberem este impacto mortal, este diagnóstico mortal, eles eram, a bem de sua vontade, isto é, eles eram arrancados de sua família, bem como da sociedade. Porque pessoas assim, eles traziam perigo para a sociedade. Tanto é que haviam algumas imposições pelas quais os leprosos tinham que se submeter cerimonialmente falando. Eles tinham que estar a cerca de 4 côvados, ou melhor, 4 cotovelos de distância de qualquer pessoa sã. 4 cotovelos é o que vale a 2 metros. Cerca de 100 cotovelos de distância de qualquer outra pessoa da sociedade. Isto equivale a cerca de 50 metros de uma pessoa comum, e melhor dizendo, de um sacerdote, 2 metros. De modo que até uma pessoa que era diagnosticada com essa enfermidade, uma vez que ela colocasse a cabeça dentro da casa de qualquer outra pessoa sã, toda a casa imediatamente estaria cerimonialmente impura, imunda, contaminada. Essas pessoas, elas não eram contadas no censo. Eram espécies de zumbis. Elas não eram consideradas gentes. Elas eram consideradas animais. Ainda dentro da segregação, da separação, elas eram levadas para fora da cidade e colocadas em um lugar específico para elas, conhecido como aldeia dos imundos e outros termos. Mas enfim, eles eram tirados do seu habitat, da família, e já não se esperava absolutamente qualquer perspectiva de cura para aquela pessoa. Havia um luto evidente com uma pessoa ainda viva, mas aquele luto era contado, porque quem batia o martelo era os sacerdotes. Para evidenciar que a pessoa era leprosa, ele tinha que vestir trapos. Levítico capítulo 13, a partir do versículo 38.
tinha que vestir trapos, ele tinha que deixar a barba crescer. Mas não apenas isso, ele tinha que cobrir a metade do rosto a partir dos lábios inferiores. Todos os que eram dessa forma encontrados, eles eram imediatamente retratados como tal. E quando um leproso ele aproximava-se da cidade, ele aproximava-se com a intenção de comer. Porque muitas pessoas não se aproximavam do lugar onde os leprosos moravam, chamado Aldeia dos Leprosos, hoje conhecido como leprosário. Em poucos lugares existe, porque hoje a hanseníase, como é hoje conhecida cientificamente, ela já tem cura, mas naquela época não. Pois bem, quando se aproximavam da cidade, era costume, segundo alguns comentaristas, eu não vou citar nomes, porque não precisa. Eu quero que vocês apenas decorem esses detalhes importantíssimos, para que você entenda o objetivo desse sermão. Quando se aproximava da cidade, alguns comentaristas dizem que parte daquela população ficavam olhando pelas frestas das portas. Era anunciado, portanto, por alguém, a mando do sacerdote, que os leprosos seriam soltos naquele dia para comerem, porque estavam morrendo aos montões. O mau cheiro onde eles moravam, além das pústulas purulentas, das úlceras purulentas, que carcomia as suas peles, mas não a pele, mas também a carne e os ossos, porque haviam diversos graus de hanseníase, de lepra. Alguns eram apenas pústulas, alguns eram apenas algumas úlceras que ficavam superficialmente. Outros já carcomiam os tendões, a carne, atrofiavam os membros externos. Alguns, com mais intensidade, levavam consigo a consciência. E essas pessoas morriam vegetando, boquiaberto, olhando para o alto e todo atrofiado sem andar, esperando apenas a morte. Segundo o relato do mundo antigo, alguns passavam 9 anos, outros 11. Mas de acordo com alguns graus intensos de enfermidade, ou dessa lepra especificamente falando, alguns não passavam 1 ano. Nada se podia fazer. Eram muitos que morriam, porque a lepra naquela época pegava-se até no vento. Eis o porquê que as pessoas se afastavam, corriam quilômetros de um leproso. Então, quando o leproso se aproximava da cidade, eles tinham que gritar, como diz Levítico 13... leproso, leproso e leproso. Eles tinham que gritar. Imediatamente as pessoas corriam. Aqueles que estavam prontos para os alimentar ficavam olhando pelas frestas, ou seja, pelas brechas da porta, para lançarem comidas, pães bolorados, resto. De fato, eles eram tratados como animais. Corriam, pegavam a comida e saíam às pressas para voltar para o lugar de onde eles residiam, a aldeia dos leprosos, porque atrás deles vinha um homem com pedras na mão, para que eles não passassem tanto tempo e contaminassem com isso a cidade, pois se eles passassem daquele tempo, a cidade inteira seria contaminada durante 7 dias, toda a cidade. A enfermidade por nome de lepra, ela não apenas avassalava o corpo, o físico, como também a alma, as emoções. Eles não eram apenas mutilados em seu corpo, eles eram também mutilados em sua alma. Por isso que a lepra é considerada como pecado. Assim como a lepra separava o homem da sociedade, da sua casa, das atividades mais corriqueiras e triviais do dia a dia. Assim como a lepra separava o homem do convívio natural com outro amigo qualquer, a lepra também separava o homem do convívio familiar, assaltava-os na família.
casamentos eram destruídos, sociedades eram desfeitas, histórias eram apagadas, eram mortos-vivos perambulando, eram óbitos de pessoas vivas, não tinham esperança para essas pessoas. De um sacerdote, 2 quilômetros, ou melhor, 2 metros de distância, de uma pessoa comum, cerca de 50 metros, ninguém se aproximava de um leproso, todos tinham medo, ninguém queria ser contagiado com a enfermidade dessas, era sentença de morte. A Bíblia diz, no capítulo 8, em que fizemos menção, minha querida pastora Isa Reis, que um homem, ele passa a ouvir a Cristo Jesus. E eu passei a me perguntar como aquele homem leproso conseguiu ouvir Jesus de tão perto, porque eles não podiam aproximar-se da cidade. E eu comecei a fazer uma pesquisa minuciosa. E pelo menos uns 4 comentaristas, eles são coesos no mesmo pensamento. Dizem que aquele homem, por certo, ouviu falar que Jesus estava se aproximando daquele lugar. E ele decidiu aproximar-se de Jesus de uma forma que ninguém o visse. Não se sabe ao certo o que ele fez, mas o que se sabe é que ele conseguiu aproximar-se de modo que pudesse ouvir aquele de quem ouviam ou de quem haviam falado para ele. E ele põe no seu coração imediatamente, a partir do que ouviu, que aquele homem de quem falaram para ele podia mudar a sua história. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Parêntese aberto para fazer um imediato comentário. Por isso que muitos já não têm mais este entusiasmo com relação à vida e a perspectiva de vencer essa degradante realidade da história atual. Porque já não se ouve mais o Evangelho. Já não se ouve mais a palavra. Permita-me a franqueza. Já não se fala mais de Jesus como deve ser falado. Já não se noticia mais de que Ele é apenas Ele, tão somente Ele, a solução para esta humanidade que caminha a passos céleres para o precipício infernal. Apenas Jesus é o elo de transformação da vida humana. Apenas Jesus, Ele pode mudar a perspectiva duvidosa, decadente, desnutrida deste mundo e desta geração, aspas, atual. Ninguém queria se aproximar de um homem como esse. Vou falar de mim para não colocar ninguém. Muito menos eu teria coragem de imediato me aproximar. Estou tirando a minha máscara da religiosidade. Estou falando sincera. Não estou me escondendo por trás do púlpito, sequer por trás da Bíblia, para lhes falar isso com muita franqueza. Sequer eu teria coragem imediata de me aproximar, sabendo que corria risco, temendo pela minha vida, consequentemente pela vida dos meus, para não os contaminar. É comum, é natural que nós, seres humanos, apenas na perspectiva humana, queiramos de imediato nos autopreservar. Isso chama-se individualismo, sentimento notado e claro de uma vida
que não tem comunhão e intimidade com Cristo Jesus. Quanto mais nos aproximamos de Cristo Jesus, tanto mais nós nos distanciamos de nós mesmos. Eu vou repetir. Quanto mais nos aproximamos de Cristo Jesus, tanto mais nos distanciamos de nós mesmos. Aquele homem não tinha para quem recorrer. Ouça-me! Aquele homem não tinha a quem recorrer. Ele esconde-se, porque se é visto, é submetido aos rigores das leis, ou da lei. Ele ouve atentamente. Permita-me o teatro. Como você nesse instante está atentamente ouvindo o Evangelho. Assim ele estava. Aleluia. Até que finalmente Jesus conclui o Sermão do Monte. 3 capítulos. 5, 6 e 7. Entra no capítulo 8, parte dele também é conclusão. Quando ele entra no capítulo 8, já com a conclusão, aquele homem vai quebrar paradigmas. Ei. Aquele homem vai quebrar protocolos. Aquele homem vai pegar o resto de vida que tem, que para a sociedade ele não tem, e vai expor a morte. Para muitos que ali estavam, sair e apresentar-se perto de pessoas sãs era apresentar-se diante da morte, para morrer. A Bíblia diz que quando ele aproxima-se de Cristo Jesus, ele aproxima-se e o adora. Eu vou repetir, ele aproxima-se e o adora. Em primeiro lugar, ele aproximou-se, não temendo por sua vida, pois a sua vida socialmente falando, cerimonialmente falando e segundo a lei, a sua vida já não era mais nada. Mas ele encontra alguém, ele vai para alguém que não correria dele. Para onde ele ia, todos corriam. Ele encontrou alguém que ao invés de correr dele, correria para ele. Eu vou repetir. Ele encontrou um. Aleluia. Que não lhe apontaria o dedo em riste. Ele encontrou um que não faria juízo de valor a partir da sua capa. Ele encontrou um que não iria correr dele. Mas ele só encontrou porque ouviu. Ele ouviu falar que ele poderia mudar a sua vida. Ele entendeu que a sua situação ninguém poderia mudar, exceto uma pessoa com as qualificações que disseram acerca daquele. Aleluia! 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 No meu pouco entendimento, permita-me fazer este comentário. Ele entende que pelo grau da sua enfermidade, apenas aquele homem que acabou de terminar um discurso, ele seria a pessoa ideal para mudar a sua vida. E ele não é qualquer. A palavra que ele utiliza aqui é Kyrios, Senhor. E a palavra Senhor, nesse instante, esse contexto aqui em que ele chama Jesus de Senhor, é um contexto onde o culto à personalidade estava em seu apogeu. Isto é, Nero era cultuado naquela época. Ninguém era chamado de Senhor senão Nero. Ele sai do seu ambiente de morte, põe-se diante de todos os que estão para acusar, vai diante daquele que ele entende que pode mudar a sua história e diz: Senhor! Aleluia! Quer que a sua vida mude? Quer que a sua história degradante, separatista, triste, horrível,
Essa lepra do pecado separou a sua família. Essa lepra do pecado acabou o seu casamento. Essa lepra do pecado tirou você dos holofotes e elogios da sociedade, do ambiente comum entre seus amigos. Você já não é mais visto como tal. Você é leproso. Pecou, mentiu, roubou, adulterou. Ninguém mais lhe respeita. Sua moral, sua reputação foi lançada à lama. Sua história foi esquecida. Impregnada diante da sociedade está estampada. Seu pecado, seu vitupério, sua culpa. Ninguém, absolutamente ninguém, pode mudar esse quadro da sua vida, senão Jesus de Nazaré. Você decidiu sair do esconderijo da sua alma, onde você se encontrava acabrunhado, escondido de tudo e de todos, perto de todo mundo, mas se sentindo escondido e isolado, envergonhado pelo que fez. Ainda que ninguém fale, mas o dedo dos olhos estão apontados. Esse é um dos piores. A humanidade pecou. Paulo declara de maneira muito eficaz, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos. A palavra destituído aqui é separado da glória, separado da presença. E para um judeu não tinha nada tão funesto, isto é, nada tão mortal, do que estar separado da presença. Apenas um justo e puro pode trazer de volta à presença um destituído e impuro. Aleluia! Havia muitos males a partir dessa enfermidade, mas um deles para um judeu era o pior. Qual que era, pastor Sinésio? O impedimento de entrar no templo era um dos piores. O impedimento de entrar no templo. Quando este homem que sai do seu mundo de autoproteção e mostra sua lepra depois de ter ouvido a palavra, como você está ouvindo, ele conclui: apenas ele não vai correr de mim. Ele não vai correr de mim como muitos fazem. Segundo o comentarista, diz que quando ele vai para Jesus, olha só isso aqui, quando ele vai para Jesus, eu estou partindo para a conclusão. Quando ele vai para Jesus, todos os que estão em sua volta, meu pastor, corre dele. Quando correm, todos estão esperando Jesus fazer o mesmo. Eles não querem ficar leprosos. Quando eles correm, Jesus permanece no mesmo lugar. Todos eles correram para preservar a sua vida. Jesus permanece no mesmo lugar. E quando ele prostra-se, a palavra prostrar-se aqui é proscunel. O que é isso, pastor? Ficar encurvado, olhando face a face. E em reconhecimento de soberania. Olhe bem para cá. Ele encurva-se, olha para o alto, face a face e diz: Senhor, se quiseres. Quando ele diz se quiseres, ele está dizendo: se o Senhor quiser, ninguém te impede a fazer, porque tu és Deus. Se o Senhor quiser, nem a lei, nem as cerimônias, nem os protocolos irão impedir que a minha vida seja mudada. Mas é só se o Senhor quiser. Aleluia! Ele não foi cobrar. Pastor, ele não cobrou nada. Ele é leproso. Ele é destituído. Ele não merece. Ele é restolho. Ele é segregado da sociedade. Ele é morto-vivo.
Ele não tem direito, mas ele diz: se quiseres graciosamente, tu podes. Sei que não mereço, sou leproso, mas eu entendo que és Senhor e tens o que pode mudar a minha vida. Aleluia! Quem aqui nessa noite reconhece que Jesus, Ele tem o antídoto para curar a lepra desse pecado que te envergonha, que dilacerou a tua vida, que mudou? Olha o que é que vai acontecer. Isa, olha só isso agora. Eu não vou usar sensacionalismo, coisa alguma. Uma das partes mais belas, meus pastores, do Evangelho é essa. Olha esse texto aqui. Eu vou explicar por quê. Versículo 2: um leproso aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, aqui está em caixa alta, maiúsculo. Por quê, pastor? Aqui é Quírios. Olhe para cá. Aleluia. Ele quebrou o elo com o Estado. Olha só isso aqui. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, segundo os rabinos, esse é um dos textos mais complicados de se interpretar. Porque no ápice da cerimônia, no ápice da lei, ninguém aproximava-se do leproso. Que dirá tocar? Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Enquanto a lei diz mata, enquanto os protocolos diz escurrar-se, enquanto alguns diz lança fora, Jesus não. Enquanto você está correndo dele, Jesus está correndo ao seu encontro. Evangelho não é você vir, evangelho é ele ir, e ele veio. Aleluia! Evangelho é isso. Evangelho é abrir mão do seu prazer, do seu conforto, da sua vida, abrir mão do seu hedonismo, desse estoicismo, prazer por prazer. Cansado desse evangelho que não muda ninguém, medíocre, midiático, evangelho fantasioso, evangelho de luzes. Quando ela se acaba, apaga o amor. Hoje não se tem falado de amor como nunca. Melhor, se tem falado de amor como nunca. Foi tema de filósofos, escritores, enfim, de cineastas, de novelas. Amor. Mas não há nenhuma história de amor que supere a cruz do Calvário. William Barclay, assim como Charles Spurgeon, ele declara: o maior discurso de amor foi no maior púlpito da história, chamado Calvário. Aleluia! Quer falar de amor? Fale de amor vivendo. Abra mão do seu eu. Vá onde ninguém vai. Ame quem ninguém ama. Faça o que ninguém faz. Aleluia! Quebre protocolos. Tape os ouvidos
exposição pública. Aqui eu concluo. Diz a Bíblia, Jesus fica, aquele homem adora. Jesus sabia que ele ia falar aquilo e declara: Senhor, se quiseres, isto é, tem autonomia, sei que és Deus, não mereço, não, mas se quiseres, olha que coisa linda, não mereço, mas se quiseres, podes purificar-me. Eu amo essa tradução. Algumas dizem curar-me, mas essa tradução, purificar-me, é mais aproximada do original. Por quê, pastor? Purificação dá acesso ao templo. Aquele homem não queria uma cura qualquer. Aquele homem queria ser um cidadão normal, voltar para a família, mas sobretudo ter acesso outra vez ao templo. Aleluia, aleluia. Agora olha aqui, ó, olha aqui a conclusão. Todo mundo correu. Está acompanhando comigo? Está vendo comigo a cena? Todo mundo correu. Leproso, estampado na sua cara. Você errou, pecou, adulterou, mentiu, defraudou, sonegou, cometeu, enfim, sortes e mais sortes de pecado. O pecado lhe separou da sociedade, da sua família, do seu habitat natural, convívio corriqueiro e sobretudo de Deus. Olha o que é que vai acontecer. Todos correm. Aquele homem prostra-se, reconhece que ele é Deus. Diz a Bíblia que Jesus o toca. Agora interessante, ele não apenas quebrou um protocolo, porque na visão de todos ele ia ficar imundo. A palavra aqui tem força. E o entendimento aqui dessa palavra no original, quando tem força, não é apenas um toque, é mais ou menos isso. Porque o povo estava prestes a apedrejar aquele homem, subentende-se. A força de Jesus em tocá-lo não é apenas um toque, é uma espécie de toque com um abraço, puxando para ele. Por quê, pastor Sinésio? Porque quando ele puxa para ele, ele não vai apenas curar a alma, melhor, curar o corpo daquele homem. Ele vai curar sobretudo a alma que está em degradação espiritual. Ele abraça aquele homem e devolve a ele a integridade moral. Aleluia! E quando ele abraça, ele protege de todos os que vão falar. Eu abraço, assim como fez com o filho pródigo. Quando o filho volta, o pai diz: tragam a. Ele não disse tragam uma veste, ele disse tragam a melhor veste. A melhor veste, segundo Tim Keller, da casa do pai, é a do próprio pai. Traga a melhor veste. E quando ele vem, veste ele com a sua melhor veste, que é a sua veste. Ninguém pode matar, ninguém pode fazer juízo com as suas mãos, porque ele acaba de dizer: eu morro no seu lugar. Se quiser apedrejar, apedreje-me. Se quiser matar, mate-me. Mas ele não. Fique de pé comigo, por favor. E ninguém vai te matar. As pedras que estão atingindo, as pedras que estão sendo lançadas, ainda que doa, mas saibam, está pegando nele. Você é protegido e protegida por ele. A graça nessa noite decidiu te envolver de uma forma extraordinária. É noite de salvação, é noite de mudança de história. Para quem você foi e correu de você, as portas que você bateu até se abriu, mas ninguém se dispôs em te ajudar. Quem correu de você, tem um que parou, e aqui está, parado aonde, pastor? De braços abertos, na figura da cruz, com seu sangue vertido, para pagar a sua dívida, para rasgar a proposta de morte que estava sobre você. Ele toma o meu lugar, ele toma o seu lugar, ele morre pelo meu pecado, ele morre pela minha culpa, ele paga a minha dívida. É noite de salvação. Eu quero saber onde está a primeira alma, ou melhor,
vou forçar. Eu tenho tempo da nossa amiga. Ela vai ministrar. Você que quer reconhecer Jesus como aquele Senhor que pode mudar a sua vida, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não se demore, eu não vou insistir. Agora é a sua vez. Chegou a sua história de ter a sua vida. Chegou o seu momento de ter a sua vida transformada. Venha, volte para Jesus. Hoje à noite muitos correram de você, mas Jesus decidiu correr ao seu encontro e te abraçar. Venha, venha. Onde está a primeira alma para Jesus? Eu quero orar por você. Venha, entregue a sua vida a Jesus. Onde está você, uma pessoa afastada do Evangelho? Venha entregar a sua vida a Jesus. Jesus decidiu mudar a sua história hoje. Em nome de Jesus. Hoje é dia aceitável. Hoje é o dia onde Deus decidiu mudar a sua história. Aonde está você? Aonde está você? Eu não vou relutar no convite. Nossa querida pastora Isa precisa ministrar. Na oportunidade dela, você que ainda está a ouvir, não resista à voz do Senhor. Hoje é a noite em que essa lepra, as escamas do pecado, serão cobertas pelo sangue de Cristo Jesus. Levante a sua mão mais alto que você puder. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus.